Fala, neurônios! Mais uma live, tema importante hoje, TDAH, com uma participante super especial. Vou esperar o pessoal entrar já, com o meu papel e caneta na mão. Vamos lá. Adicionar o pessoal aqui. Boa noite. Boa noite, tá dando pra ouvir bem certinho aí? Tá legal o áudio. Aí também? Aqui também. Retirar as interrupções. Boa Oi, meninas. noite. Boa noite. Boa noite. E aí, tá dando pra ouvir bem a gente? Tô sim. Vocês me ouvem? Tá Sim. certinho. Então tá Maravilha. Vou, bom. vou começar Nunca, então nunca aqui. participei de live, vai ser a primeira. Não Espero vai que dar dê tudo tudo certo. certo. Vai sim. Então vamos lá. Fala, neurônios. Dr. Felipe Semensati, Dr. Fábio Gonçalves do Papo de Neuro. Hoje com temas TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E convidada super especial, doutora Janaína Moraes, neurologista adulto e infantil, ou seja, não é pouca coisa, né? Fez neurologia na FAMERP, neuropediatria também na FAMERP. E um tema super em alta, cada dia a gente ouve mais falar sobre o tema. E vou passar já a palavra para a doutora Janaína, poder se apresentar e introduzir aí o assunto. Oi, gente, boa noite. Então, como o Felipe antecipou, né, eu sou a Janaína Moraes, eu sou médica neurologista do infantil, né, formada aqui pela FAMERP, e hoje a gente vai abordar um assunto sobre o TDAH, bastante rotina no meu consultório, acho que nos consultórios dos psiquiatras infantis também, dos neuropediatras. Também tem surgido também bastante essa demanda agora na faixa etária dos adultos também, cada vez mais os adultos têm procurado ajuda médica em relação a isso, né, para tentar ver se tem um diagnóstico que não foi feito lá na infância, que justifica os sintomas agora na vida adulta. Ah, perfeito. Doutora Janaína, então vamos começar do início, né? O que é o TDAH? TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? O que significa isso, né? Significa que para a gente fazer esse diagnóstico de TDAH, os sintomas eles têm que ser iniciados na infância. Quando? Antes dos 12 anos de idade, os sintomas e sinais devem estar presentes, né? O TDAH ele se caracteriza pelo quê, né? Principalmente, né? Vamos pensar em dois polos, né? A desatenção junto, né? Ou não com a hiperatividade e a impulsividade, né? Esses sintomas eles devem ser persistentes. Quando eu falo persistente, ele deve ter duração maior do que 6 meses e gerar prejuízo, né? Quando eu falo prejuízo é tanto na vida acadêmica e na vida social. Perfeito. Esses sintomas, né, no geral, assim, você falou que é pelo menos ali no começo da infância, né? Mas para diferenciar para o pai, né, para o pai e para a mãe, diferenciar uma criança que é um pouco mais serelepe mesmo esse prejuízo, o que que o pai e a mãe têm que prestar atenção, geralmente? Ó, geralmente, vamos falar assim, a família tem um pouquinho de dificuldade de perceber. Vamos falar assim, fica mais evidente quando essa criança ela começa a ir para a escola, né? Uhum. No início, na vida pré-escolar, já chama a atenção a hiperatividade, né? A professora tem dificuldade, por exemplo, de deixar essa criança sentada. Vamos falar, fica ainda mais evidente ainda quando essa criança ela vai para o primeiro e segundo ano, que é, de fato começa a alfabetização, né? Essa criança ela ser alfabetizada, geralmente quem tem TDAH, ela, né, principalmente os meninos, né, tem bastante hiperatividade. Aí a gente fala assim, tem que adquirir as habilidades pré-acadêmicas, como por exemplo, ele permanecer sentado, focar e prestar atenção. E muitas vezes, né, a criança ela não tem, né, essa habilidade
pré-acadêmica para que ela seja alfabetizada. E isso vai gerar um prejuízo importante para que ela inicie a alfabetização dela. Eu falo que aí é o estopim, fica bastante evidente. A escola sinaliza isso para a família, vamos procurar uma ajuda médica, passar por uma avaliação. Então, muitas vezes, vamos falar assim, no meu consultório, as crianças começam a aparecer por volta dos 6, 7 anos, que é o primeiro e segundo ano, né? Antes disso, né, os pais conseguem perceber? Realmente, vamos falar assim, principalmente o imperativo é mais fácil de identificar logo de início. O padrão de desatenção, ele vem um diagnóstico mais tardio. Por quê? Não é a criança que incomoda, né? O desatento, ele está ali, quietinho, né? Não perturba, né? Não dá prejuízo ali no ambiente escolar. Então, o desatento, ele vai passando um tempo maior despercebido. Enquanto o hiperativo chama muita atenção. Então, vamos falar assim, fica muito mais fácil identificar, né, inicialmente o padrão imperativo do que o padrão desatento. Ah, legal. Doutora, bom, como você já comentou, né, desse início na infância, principalmente aí chegando no consultório com 6, 7 anos de idade, aí vem uma dúvida que eu acho que está na atualidade agora, o pessoal deve perguntar bastante para você, né? E o TDAH em adultos, como suspeitar e o que vai mudar no diagnóstico? Ó, o diagnóstico, ele segue o mesmo. A gente faz o diagnóstico baseado no DSM-5, né? O que é esse DSM-5, caso tenha alguém leigo, né? Ele é um livro, é um manual, a gente fala assim, que é a Bíblia, né, de transtornos mentais. Ele é elaborado pela Academia Americana de Psiquiatria, onde a gente vê os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos, eles são os mesmos para adulto e para criança. O que difere nesses critérios diagnósticos é que no adulto, ou na criança, quando eu estou avaliando, ela tem 6 de 9 critérios, ela tem que preencher, tanto para desatenção, 6 de 9 para hiperatividade e impulsividade. Enquanto no adulto, ele é de 5 critérios de 9. Só que o adulto, muitas vezes, a gente tem que fazer uma adaptação desses critérios, né? A gente lança, para fazer essa adaptação, um questionário que a gente tem. Enquanto na infância é bastante famoso, a parte de quem é escolar, o SNAP 4, para o paciente adulto, a gente lança a parte do questionário ASR 18. Vamos falar assim, ele está baseado nesses critérios diagnósticos, mas ele está adaptado à realidade do paciente adulto, se é prejuízo ou não no trabalho dele, nas relações interpessoais, na parte de finanças, planejamento e organização. Vou falar assim, a essência dos critérios são o mesmo lá do DSM que está sendo aplicado para as crianças, mas eu faço uma adaptação no contexto do adulto. Uhum. Até porque o impacto é diferente, né? Na criança você vê mais dentro do ambiente escolar e no adulto. E assim, para quem está assistindo, porque às vezes até a gente está no dia a dia ali, às vezes numa barbearia, ou às vezes conversando com algum amigo ou do trabalho, e o pessoal sempre está em alta, né? Ah, eu tenho dificuldade nisso aqui porque eu tenho TDAH. Mas quando você vai conversar, praticamente ninguém passou no especialista, fez algum teste validado cientificamente, né? Então, o pessoal que é leigo, paciente, pessoal que não é da área da neurologia em si, o que você vê no dia a dia que atrapalha mais as pessoas que realmente têm o transtorno? Vamos falar assim, o adulto, só brincando um pouquinho, eu tenho 2 polos. Eu tenho um paciente adulto que ele tem TDAH de fato e ele nem imagina que ele tenha TDAH. E eu tenho o polo do outro paciente que começa a se informar, né? Ver muita informação nas redes sociais paralelas, né? Esses videozinhos curtos. E é muita desinformação nesses vídeos aí que circulam, né? E começa a se enquadrar ali e fala assim, aí começa a se auto-inferir, eu acho que eu tenho um TDAH. E não é, muito pelo contrário. A grande maioria dos adultos, né? A gente está falando de um transtorno geralmente ou da ansiedade generalizada, né? Hoje em dia, né, tá demais, excesso de tela, a vida corrida, falta de rotina, não ter um sono adequado, tudo isso traz um prejuízo muito grande na nossa atenção. Não precisa ter um TDAH. Mas na história clínica, vamos falar assim,
quando chega um adulto suspeitando, primeira coisa, se for ou não, esse diagnóstico ele vai ser retrospectivo, né? A gente vou ter que entender a infância dele, como que ele foi nessa época escolar, se teve ou não dificuldade escolar, o que a escola falava para a mãe e tudo mais. Muitas vezes esses diagnósticos a gente tem que chamar a mãe, a avó para conversar, porque mas depois de velho, porque a gente tem que entender como que é a infância desse paciente, né? E aí, sim, faz parte da anamnese entender o modo de vida dessa pessoa. Como eu falei, entender a rotina dela, o trabalho dela, entender se ela tem uma rotina de sono adequada ou não, se faz atividade física ou não, entender o humor, né? Se ela trata ou não, se já tem um transtorno psiquiátrico aí que está em acompanhamento, o diagnóstico no adulto, ele tem que ser muito mais cauteloso no final das contas. Não que da criança a gente não tenha cautela, mas o adulto, ele tem uma bagagem, uma vivência de vida muito maior. Então, eu tenho que tentar entender como que é essa vida desse adulto atual, como que foi a vida dele no passado, para aí, de fato, ver se ele tem esse diagnóstico de TDAH ou não, ou se, na verdade, ele só tem uma rotina estressante, um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de bipolar, porque quando eu estou falando de um paciente adulto, a gente tem que avaliar a rotina dele e se não tem um transtorno psiquiátrico que justifique melhor ainda do que esse diagnóstico de TDAH. Porque lá está lá no critério de diagnóstico da CMC, você tem que excluir uma outra causa que não seja melhor explicado. Então, o adulto é um diagnóstico que a gente tem que ter muito mais cautela. Ah, legal. Bom, antes de comentar dessa avaliação clínica, dos testes específicos, eu queria saber se há o que a neurociência diz atualmente de alteração estrutural no cérebro em relação ao TDAH. Então, a neurociência, o que ela diz, né? Ele é um transtorno neurobiológico, né? Isso quer dizer o quê? Que tem alterações, vamos falar assim, da parte química, né? Tem uma diminuição, né, de neurotransmissor, tanto de dopamina e de noradrenalina no córtex pré-frontal. Quando eu falo de córtex pré-frontal, eu estou falando nitidamente do quê? Funções executivas, né? Para quem não sabe o que é funções executivas, falando de memória operacional, que ela está nitidamente relacionada à capacidade de aprendizado dessa pessoa. Eu estou falando sobre controle inibitório, né? Controlar a minha impulsividade. E eu estou falando de flexibilidade cognitiva, ou seja, eu traço algum planejamento, né? Alguma meta. Caso isso não der certo, eu vou ter caminhos alternativos, eu vou me reorganizar, eu vou planejar, eu vou reestruturar para eu consiga alcançar essa meta. Quem tem TDAH, então ela tem alteração nessa função executiva, eu tenho uma alteração no córtex pré-frontal, região órbito-frontal, mais especificamente, que leva, vamos falar assim, neurobiologicamente a esse transtorno. Ah, legal. Tá vendo, pessoal? É muito mais complexo do que o pessoal imagina. Sim, eu falo assim, é muito mais fácil a gente chegar a paciente, acho que é um TDAH, pegar, toma aqui sua receita e vai lá tratar, do que de fato a gente avaliar com tanta cautela, realmente discernir se é ou não, né? Porque se eu indico um tratamento de forma inadequada, eu gero muito prejuízo para esse paciente. Show de bola. Você já deu uma introduzida em alguns pontos, né, do diagnóstico, mas agora acho que dá para a gente já começar a entrar um pouquinho mais a fundo, né? Você já falou do critério, do DSM-5, para seguir ali para a gente ter uma ideia de como que é o caminho do diagnóstico, né, no consultório. Quais testes, como é a rotina que você usa para diagnosticar esse paciente um pouquinho mais especificamente? Tá. O diagnóstico, a gente fala dentro da neuropediatria, assim como na psiquiatria, basicamente é clínico. Eu não estou falando de nenhum exame que leve à comprovação desse diagnóstico ou não. Por exemplo, quem tem câncer, vou lá, faço um exame e consigo ver esse câncer. Dentro da neuropediatria, não é, nem na psiquiatria. A gente fala sempre de sinais e sintomas que levam a um prejuízo, né, em decorrência disso, e a partir disso eu faço um diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é totalmente clínico, é da avaliação
médica, né? Baseada através dos critérios do DSM-5, como eu falei, a nossa bíblia. Mas eu, como profissional, eu posso lançar de recursos que embasam ainda mais esse meu diagnóstico? Sim, com certeza, né? A gente faz muito uso de apoio à avaliação neuropsicológica. É uma ferramenta muito utilizada dentro da neuropediatria. Não que o neuroadulto não utilize, mas dentro da neuropediatria, ela é muito mais utilizada a avaliação neuropsicológica. E dentro dessa avaliação neuropsicológica, é feito vários testes para a gente tentar identificar qual o domínio cognitivo desse paciente que realmente está comprometido. No caso do TDAH, são dois, né? Principalmente atenção e funções executivas, que a gente vai ver realmente um déficit disso daí. Então, isso daí auxilia eu, como médica, a partir da minha observação clínica, que eu vejo lá no consultório, eu avalio a criança, junto com a minha anamnese, né, com os pais. Eu sempre faço solicitação de um relatório escolar, né, na fase de criança, para a gente ver de fato como que está o comportamento dessa criança na escola, com as demais crianças da mesma sala dele, né, se ele está com uma dificuldade de aprendizado ou não, do rendimento dele. Então, é muito abrangente. Um paciente ele nunca vai sair com o diagnóstico na primeira consulta. Primeiro, a gente tem que fazer toda essa avaliação, construir. E, além do mais, é muito importante o quê? Vamos dizer assim, eu tenho essa suspeita, mas eu sempre vou orientar a família a correção de algumas medidas ambientais. Como, por exemplo, se o sono está desregulado, eu tenho crianças que vão chegar totalmente irritadas, agitadas, né, com mau rendimento, mau comportamento, e as crianças estão dormindo muito mal. Então, a partir do momento que eu oriento medidas de higiene de sono, de diminuir o consumo de alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar, né, colocar essa criança numa rotina, eu vejo já uma melhora, mas se apesar de todas essas medidas ambientais que nessa primeira consulta eu já estou orientando, essa criança ela permanece com essas dificuldades, realmente eu consigo ver o quê? Bom, não é só, vamos falar assim, uma falta de organização de rotina, realmente tem um transtorno aí por trás, mas nisso eu já chequei a escola, já solicitei uma avaliação neuropsicológica para que eu faça um diagnóstico mais bem embasado. Por quê? Porque como no diagnóstico, eu tenho que indicar um tratamento, eu tenho que orientar a família, e quando eu estou falando criança, eu mudo o futuro dessa criança, quando ela recebe um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, e a família entende por que ela está fazendo isso. Perfeito. E sobre uso de tela? O que a gente tem É relacionado? verdade, esqueci de mencionar. Tela muito, tanto por crianças quanto por adultos, isso tem deixado extremamente as pessoas ansiosas. Eu falo assim que cada vez mais o pessoal ele tem sido a geração dos videozinhos curtos e rola para cima, né? Que tipo de atenção você vai desenvolver? Qual que é o estímulo ambiental que você está dando para desenvolver uma atenção? Atenção, querendo não, é uma coisa que eu também treino. E se eu fico só em vídeo curto rolando para cima, eu não desenvolvo atenção nenhuma, né? Perfeito. Bom, aproveitando aí que você comentou muito bem que os pais e os professores vão notar que essa criança vai ter a desatenção na escola, né? E quando chega essa criança para o médico generalista, no contexto do dia a dia, às vezes na UBS, quais seriam praticamente os sinais de alarme para ele pensar em encaminhar para o especialista, para o neuropediatra e para o psiquiatra? Essa hiperatividade, como eu falei, o que vai aparecer mais, o perfil que vai aparecer lá para o generalista vai ser menino, sempre menino, né? Menino hiperativo, que não para sentado, que tem uma necessidade de ficar andando pela sala, de dar uma voltinha no pátio, uma desorganização com os pertences na escolinha, né? É sempre mais esse perfil. Não quer dizer que, como eu falei aqui no desatento, ele vai ser diagnosticado também, mas é mais tardio, porque não é um paciente que tem um perfil de incomodar o andamento da sala de aula, né? Então, é isso que mais chama a atenção. E, geralmente, as mães procuram até o generalista, vamos falar assim, por causa da escola. Porque a escola vem sinalizando para essa família, né, procurar ajuda médica. Quando essa criança ele chega para o neuro, seja no SUS ou seja no consultório,
essa escola ela já fez um trabalho muito grande por trás para a família entender da necessidade da avaliação. Eu falo assim, a escola, por que escola? A escola, dentro de uma sala de aula, o professor ele tem cerca de 20, 30 crianças, então ele consegue ver uma criança que está tendo um neurodesenvolvimento atípico. Então, quem vai fazer essa triagem, assim, geralmente é o pedagogo, né? Então, é a professora, junto com a coordenação, que vem já sinalizando isso daí para a escola ou para a família a necessidade de uma avaliação. E muitas vezes acaba por isso mesmo, vai no generalista, né? Já vai com um relatório também escolar, e o generalista acaba encaminhando para o neuro. Você já deu uma comentada sobre os diagnósticos diferenciais no adulto. Eu imagino como deve ser algo difícil, porque até a gente deve fazer uma busca ativa também de transtorno psiquiátrico em quem realmente tem TDAH, né? Mas em relação à infância, quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente deve ficar atento? Primeiro, erros de rotina, igual eu falei para vocês, excesso de tela, não dormir de forma adequada, excesso de alimentos industrializados. Isso a gente já aborda isso na consulta inicial. De diagnósticos diferenciais mesmo, eu tenho um defeito do processamento auditivo central. Ele faz parte desse hall de diagnóstico diferencial. O que é isso? É uma criança geralmente também que cursa com desatenção, pode também ter hiperatividade. Só que vamos falar assim, a neurobiologia, né, é diferente, né, a fisiopato. O distúrbio do processamento auditivo central, na verdade, só falando assim para as pessoas entenderem de uma forma bem superficial, leiga, é o que eu ouço e como o meu cérebro processa, como que ele entende. E isso tem uma via cerebral enorme. Então, é uma criança que ela pode também ter um prejuízo do aprendizado. O tratamento é totalmente diferente de um TDAH e é importante a gente fazer o diagnóstico. Pode ser que venha junto com uma comorbidade, né? O defeito, vamos falar assim, uma criança tenha um TDAH e um defeito do processamento auditivo ou vice-versa. Mas no hall da neuropediatria é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, porque o que? A abordagem ela é extremamente diferente. Enquanto no TDAH, vamos falar assim, um tratamento medicamentoso, no defeito de processamento auditivo central, eu estou falando um tratamento com a fono, em cabine, é uma abordagem bem diferente. Ah, que legal. Bom, então vamos entrar no tratamento, né? Eu acho que agora vai entrar na área mais polêmica, né? Vamos começar, doutora, perguntando para você sobre as medicações, né? As famosas aí, Ritalina, Venvance, o Atenta. Como que funciona o tratamento medicamentoso no paciente então com TDAH? Bom, crianças e adolescentes, a primeira opção é o metilfenidato. Adultos, a primeira opção terapêutica é o Venvance, a lisdexanfetamina. A gente não se discute isso. Só que o metilfenidato, eu tenho vários tipos do quê? De apresentações. Vamos falar assim, a indústria farmacêutica ela foi se desenvolvendo e então eu tenho tecnologias diferentes nesse comprimido que ele vai me dar o quê? Uma ação maior ou não. Vamos falar assim, o princípio ativo é tudo mesmo. Só que a duração que essa cápsula, uma única cápsula que eu tenho, ela pode ser mais prolongada. Então, vamos falar assim, a indústria farmacêutica ela foi se desenvolvendo, investiram muito dinheiro nisso, para o quê? Que ele tivesse um tratamento, vamos falar assim, com uma duração prolongada e com menos efeito colateral. Por que eu não uso Venvance em criança, né? A criança ela não tolera muito bem a Venvance, né? É uma medicação muito mais potente para o cérebro infantil. Então, para adultos fica reservado logo de cara. Não vai assim, mas eu sou adulto, estou recebendo um diagnóstico agora e eu nunca usei nunca tomei nada. Já vou começar logo de cara com Venvance, né? Tem paciente que fica assustado com, né? Acho que o medicamento é muito forte, mas é a primeira opção terapêutica. Dificilmente o adulto vai responder bem com o metilfenidato, diferente da criança. A criança tem que iniciar metilfenidato, por quê? Porque ela tem uma maior tolerabilidade. E eu tenho que saber também a hora de iniciar esse tratamento. Vamos falar assim, criança, antes de 6 anos de idade, questiona-se sobre o início do tratamento. Por quê? Pode causar efeito paradoxal, porque eu estou falando de uma imaturidade cerebral, principalmente ali da região do córtex pré-frontal.
eu posso iniciar esse tratamento de uma forma precoce, vamos falar por volta dos 5 anos, e essa criança ela responder ter muito efeito colateral? Sim, isso quer dizer que o tratamento, vamos falar assim, a medicação não serve para essa criança? Não. Quer dizer que, vamos falar assim, o tempo escolhido, né, a abordagem foi errada para eu tratar essa criança, né? Eu fui preceptado, no caso. Aí eu espero essa criança crescer mais um pouco, ter um amadurecimento desse córtex pré-frontal e depois eu tento novamente o metilfenidato. Não quer dizer porque ele teve esse efeito paradoxal quando ele estava na idade pré-escolar que eu não posso usar. Quer dizer o quê? Que tinha uma imaturidade cerebral e ele não respondeu bem ao tratamento. Então tem que ter paciência e tentar novamente. Mas toda vez que eu vou iniciar um metilfenidato numa criança menos de 6 anos de idade, eu oriento tudo isso para a família, para que eles não tenham medo do medicamento e principalmente eles não tenham medo de tentar o tratamento lá no futuro. E qual que é a dose que entra? A dose inicial é 10 miligramas para criança, né? 10 Eu miligramas. posso chegar até 1 miligrama por quilo dia, se for necessário. E quais são os principais efeitos colaterais que você costuma ver na prática? Então, metilfenidato, os mais comuns, cefaleia, dor abdominal e diminuição do apetite. São esses, né? Sempre abordar a história familiar também, se ela tem alguma doença cardíaca, questão de morte súbita, para mandar antes para uma avaliação da cardiologia. Eu sempre tenho esse zelo com meus pacientes também. Se tiver história de morte súbita, eu sempre mando para a cardiologia antes para ver se não tem nenhuma contraindicação. Legal. E a atomoxetina, tem alguma indicação específica? A atomoxetina, ela começou, não sei se foi ano passado que ela entrou aqui no Brasil. Ela é uma medicação no Brasil nova, mas assim no exterior ela já é bem antiga. Nos Estados Unidos ela tem mais de 20 anos que ela circula. Ela é um mecanismo de ação diferente, ela não é um psicoestimulante, ela entra como realmente, vamos falar assim, no house, como se fosse antidepressivo, mas é um inibidor da recaptação da noradrenalina. Em relação à potência, que a gente fala assim, tamanho de efeito, ela não chega à potência do metilfenidato e do Venlafaxine. Quando eu estou falando em tamanho de efeito, os psicoestimulantes, eles são de 0,9. Isso é um tamanho de efeito muito alto. Enquanto a tamoxetina, o tamanho de efeito dela é meio. Então, assim, é uma discrepância muito grande. A tamoxetina, a gente acaba deixando mais reservado, por exemplo, um paciente, no caso adulto, tem uma história de uso de substâncias ilícitas, né, drogas, a gente acaba optando por eles. No caso, o paciente que tem tiques motores, a gente também opta por a tamoxetina. Só que a gente sempre tem que esclarecer isso. O tamanho de efeito dela é bem menor, então a chance desse paciente responder esse tratamento é menor do que quando comparado com o psicoestimulante. Interessante. Em relação, por exemplo, o paciente que já tem um histórico, ele, às vezes na infância ou na adolescência, já diagnosticado TDAH, ele entra na fase adulta e desenvolve algum transtorno psiquiátrico, como depressão e ansiedade, por exemplo. Quais medicações você costuma associar para esse tipo de sintoma psiquiátrico associado ao TDAH? Nem só adulto, não. Muitas vezes as crianças mesmo, vão falar assim, é muito comum a comorbidade, né? O TDAH, ele anda muito junto com o quê? Sintomas ansiosos e o TOD, né? Na infância, com certeza. Está muito ali associado. Mas, assim, um TDAH, quando ele não é bem tratado na infância, esse paciente ele vai desenvolver, de uma forma ou outra, ansiedade ou depressão mesmo. E muitas vezes ele vem pro consultório por causa de uma ansiedade e depressão. E se você não vai conhecendo o seu paciente, fazendo uma boa história ao longo do tempo, como eu disse, adulto, o diagnóstico ele é retrospectivo, você só fica tratando ou ansiedade e depressão e você não trata esse TDAH que levou a esse prejuízo. Se tem ansiedade ou depressão, outro fator importante que eu esqueci de falar é adulto. Tem um transtorno psiquiátrico. Eu sempre tenho que controlar primeiro esse transtorno psiquiátrico. Seja uma ansiedade ou depressão, eu tenho que iniciar o tratamento para ele, primeiramente. Não posso passar o psicoestimulante, no caso, porque eu vou piorar muito esse transtorno de humor desse paciente. Vou trazer prejuízo para ele. Então, eu tenho que saber a hora que eu vou prescrever o tratamento para esse paciente. Mas, de uma forma geral,
tratamento de ansiedade e depressão acaba sendo os inibidores da recaptação da serotonina mesmo. E agora uma pergunta, acho que mais para aumentar um pouquinho a polêmica aí, que atualmente o pessoal usa muito, né? De maneira indiscriminada, até na faculdade, para estudar para Sim. concurso. O que você tem a dizer atualmente desse uso indiscriminado, principalmente do metilfenidato, que eu acho que é o mais conhecido, né? Sim, e o mais fácil acesso que ele é mais barato, né? Vamos falar É, assim, os psicоestimulantes são medicamentos caros, né? Vamos falar assim. Então, o metilfenidato de ação curta, ele é o mais barato, o pessoal tem um acesso mais fácil, vamos falar assim, em termos. Mas o uso, vamos falar assim, indiscriminado, para uma pessoa que não tem TDAH, não vai ajudar ela. Vamos falar assim, por quê? Como eu falei lá atrás, é um transtorno neurobiológico, né? Eu tenho uma fisiopata que justifica esse tratamento. Se você não tem a diminuição lá no seu cérebro de dopamina e de noradrenalina, você não vai responder. Mas eu tomei aquele medicamento, eu acredito que aquilo vai me ajudar, eu tenho um efeito placebo. Então pode ser que estou me sentindo melhor justamente pelo efeito placebo. Mas muitas vezes, quando o paciente ele acaba tomando de forma indiscriminada, sem indicação médica, ele já está numa rotina totalmente inadequada. Ele não está dormindo, ele está comendo de forma inadequada, ele está com uma carga de trabalho, um estresse emocional muito grande, que isso está desregulando ele está fazendo uso de tela, está ansioso, e aí faz o uso do psicoestimulante como se fosse uma pílula mágica. E esse paciente ele vai piorar ainda mais. Vamos falar assim, quando eles usam, principalmente o Venvanse, que ele é mais potente, vamos falar assim, esse medicamento, ele não vai deixar o paciente dormir. Ele vai ter insônia, ele vai ter taquicardia, e aí, como ele não dorme, ele acha que ele vai conseguir estudar. Só que o medicamento acelera ele. Aí ele fica sem dormir, taquicárdico, e não consegue estudar o que ele gostaria de estudar. Então, vira uma bola de neve, um caos. O sono, a maioria dos temas que a gente faz live aqui é um fator importante, né? E o que a maioria. E Tanto é, para é adulto o quanto mais para fácil de criança. corrigir, né? E é o mais Sim. fácil. Verdade. Bom, você já, em relação à terapia complementar, a gente faz com um nome complementar, mas a gente vê que deveria chamar a terapia principal, né? Em relação a essas medidas, sono, atividade física. Você já comentou a importância do neuropsicólogo, né? Fazer uma avaliação neuropsicológica. O que mais você costuma a usar como psicoeducação, assim? E você como especialista mesmo, subespecialista na área, em relação ao mercado, tem essa sim. facilidade de profissional, a família, você sugerindo, você vê que a família, a maioria, assim, ouve isso e procura mesmo? Como que é no dia a dia? Sim, vamos falar assim. Quando eu estou falando na infância, tem família que tem muito receio de medicar. E quando você vê assim, a caixa do medicamento sai uma tarja preta escrito: esse medicamento pode causar dependência física e química. Isso traz muito receio nas famílias, né? Eles têm esse medo de medicar, mas a partir do momento que você orienta, esclarece para a família, eles ficam, vamos falar assim, abaixam a guarda, mas eles têm muito receio. Mas faz parte do tratamento do TDAH, e não só dentro assim, da neuropediatria, equipe multidisciplinar. Eu falo neuropediatra, não tem um neuropediatra sem uma equipe multidisciplinar. No caso do TDAH, o que envolve essa equipe multidisciplinar? Uma psicóloga, porque geralmente vem junto com sintomas ansiosos, que eles apresentam desde pequenininhos mesmo, tá? Então, para criança, tratamento de sintomas ansiosos é psicoterapia, é bem lúdico, é diferente do nosso adulto que a gente fica conversando, é como se ele estivesse brincando, mas através dessa brincadeira lúdica já vai moldando o comportamento dessa criança, principalmente envolvendo o controle inibitório, no caso é o maior prejuízo. Faz parte também do quê? Psicopedagoga. Por quê? Eu falo assim, eu fui dar medicamentoso, igual eu disse, 0,9, que é muito alto, esse paciente responde bem ao tratamento, mas eu não quero que esse paciente meu ele fique dependente de medicamento o resto da vida dele. Por isso que eu tenho que fazer um tratamento bem feito na infância, né? Ele vai precisar de uma psicopedagoga. Psicopedagoga não é reforço escolar, tá bom? A psicopedagoga, ela trabalha com esse paciente de forma do quê?
ele se autoconhecer, criar contingências dele de como ele consegue melhor traçar o aprendizado dele. Então, é na infância que eu faço esse pilar, para que quando ele fique adolescente ou adulto, ele atinja a remissão do TDAH e ele não tenha prejuízo. E fora a escola, né? A escola a gente tem que trazer junto conosco, né? E nós junto com ele é um trabalho assim em parceria, né? Vamos falar assim, as professoras, os diretores da escola são os que mais sinalizam para a gente se o tratamento está adequado ou não, porque ainda mais a criança, quando eu faço uso do tratamento, a medicação escolhida, ela dura 4 horas. Então, não vai ser a família que vai ver ele sob o efeito da medicação, é a professora. Então, eu sempre estou ouvindo a escola, eu sempre peço um relatório escolar para ver como que a criança está ou não, para a gente adequar isso. Ah, legal. Eu estava vendo aqui as perguntas, hoje a gente abriu uma caixinha de perguntas antes da live. O pessoal perguntou muito, né, dos psicoestimulantes. Eu queria saber de você, com a experiência na área, trabalhando em consultório também, quais são os mitos mais comuns em relação a essas drogas? Que vai ficar dependente o resto da vida. Eu acho que vamos falar assim, esse que o pessoal tem mais medo de ficar dependente do uso da medicação. Mas, como eu disse, é uma informação, o laboratório tem que trazer isso mesmo, tem esse risco. A indústria farmacêutica eles têm que se proteger, né? Então tem que colocar isso realmente em tarja preta, de forma grande, mas não necessariamente vai trazer essa dependência, porque, como eu disse, se eu trato de forma adequada esse paciente, ele vai atingir a remissão na adolescência e na vida adulta e não vai precisar desse tratamento, né? Ah, quero ter um rendimento acadêmico maior, doutora. Eu vim porque eu quero passar num concurso público, minha meta é passar no vestibular e queria tomar um medicamento para me ajudar. Você acha que valeria a pena eu fazer uso do psicoestimulante? Tem bastante. Não, a gente tem que avaliar criteriosamente o paciente. E às vezes, muitas vezes, ele não precisa de um psicoestimulante, na verdade, ele precisa de medicação de rotina, né? E às vezes sai com a prescrição, na verdade, de um ansiolítico aí. Um cafezinho também, né? Vai bem. Eu acho que talvez também tem feito uso recreativo nas baladas, o pessoal do Venvance, Bem né? É uma coisa lembrado. que a gente tem que Importante. abordar. E assim, o Venvance, ele é uma prodroga. O que significa isso? Ele é uma droga inativa, né? Um medicamento inativo. Eu preciso, né, ingerir esse comprimento, ele precisa passar por uma metabolização hepática, a hora que ele se passa no sangue, que ele se liga nas hemácias, que de fato ele se torna ativo. O uso dessa medicação de forma inalatória ou, vamos falar assim, dissolver e injetar diretamente na veia, ele está inativo. Não é ele que vai falar assim, está causando o efeito. Provavelmente, não. Certeza é a associação com o uso da outra substância. O Envanse, ele é uma prodroga, ele não está ativado, ele precisa sofrer esse metabolismo hepático, precisa ser ativado no sangue para que ele faça efeito. Então, sério, nisso daí a gente tem bastante desinformação. Nossa. E Verdade. aí, entrando nesse contexto que o Felipe comentou, é, da questão de como que é o início do tratamento, eu queria saber como que você vê a adesão ao tratamento em relação à família. Que você até comentou que eles ficam meio preocupados da medicação, às vezes se dá ou não dá o remédio, se vai viciar. No geral, tem uma boa adesão? Como que funciona? Sim, a partir do momento que a família vê que a criança ela se desenvolve, ela aceita. E o adulto também. A hora que ele começa a ver que ele não tem mais prejuízo para trabalhar, nas relações interpessoais dele, ele começar a realizar o planejamento, tem uma adesão muito grande desse tratamento medicamentoso, sim. Mas é o quê? Eu preciso informar, eu preciso esclarecer para que eles tenham adesão. Uma dúvida minha, você falou que tem as medicações e suas tecnologias ali de liberação, né? Meia-vida e tudo mais. Como que você organiza isso? Você geralmente começa com um de meia-vida maior, ou começa com meia-vida curta e depois associa? Como que é esse manejo Ó, no dia a dia? crianças, eu sempre vou começar com o de ação curta.
né, que dura até 4 horas, a gente não sabe como vai ser o efeito da medicação sobre a criança, sempre. E também vai depender, vamos falar assim, de quanto tempo ela fica na escola, atividade acadêmica, né? Vamos falar assim, ela estuda só meio período. Então, onde é ação curta. Vamos falar assim, aí se essa criança, ela vai ganhando peso, né? A gente vai ajustando conforme o peso dela. Agora, vamos falar assim, é uma criança que ela tem a atividade de forma integral. Aí já é legal a gente usar um psicoestimulante de uma ação prolongada, né? Eu tenho o LA e eu tenho a apresentação ORO. Vocês sabem a diferença? O Horus não. O Eu LA é também não. mais prolongada, né? Isso, o Horus também é. Vamos falar assim. O LA, a cápsula, ela é por dentro, ela é cheia de grânulos, né? Lá eu tenho grânulos que a hora que eu absorvo ele, eu tenho grânulos que tem de liberação imediata e depois eu vou ter um grânulo que eu vou liberar a 4 horas. Então ele faz 2 picos no organismo que me dá uma duração de 8 horas. Ah, mas eu tenho 2 picos. Enquanto na apresentação, Horus, né, o que acontece? Esse paciente, ele absorve esse comprimido, ele tem uma liberação imediata, só que a tecnologia, como eu disse, está no comprimido. É liberada através de compartimentos ao longo do tempo, de forma, vamos falar assim, a mesma quantidade durante 12 horas. Vamos falar assim, a mesma duração do que o Venvance no Methylphenidato Horus. A diferença para o LA é a duração, que o LA é 8 horas e o Horus é 12 horas. A LA eu faço 2 picos e no Horus não, eu faço uma liberação contínua. Então, pensando numa criança e num adolescente, é melhor eu utilizar essa medicação de apresentação Horus, que eu falo, né? Do que o outro que faz 2 picos. Porque a hora que eu faço 2 picos, eu posso ter um efeito colateral entre isso daí, tá bom? Então, a Entendi. apresentação Horus, ela é mais legal nesse caso. Quando que eu utilizo a apresentação LA? Crianças que não conseguem engolir, porque eu consigo abrir a cápsula, dissolvo em algum alimento e ele toma. Legal. Teve uma pergunta aqui que eu acho também que é uma dúvida bastante pertinente da atualidade. Por que aumentaram tanto os diagnósticos de TDAH? Você acha que é mais pela informação mesmo ou até por alguns médicos estarem, vamos dizer assim, sobrecarregando esse diagnóstico? Eu acho que é multifatorial, vou falar assim. A gente, quando a gente estudava, que a gente é adulto jovem, eu brinco, né? Quando a gente estudava, até tinha um pessoal na nossa turminha que era estranho. Não tinha diagnóstico, mas era criancinha estranha. Hoje em dia, ninguém mais é estranho, porque o acesso ao médico é diferente do que há 20, 30 anos atrás. Então, a gente faz diagnóstico. Então, vamos lá assim, o estranho que era da nossa turma, ou era um TDAH, ou era um TEA que ninguém sabia, ou era uma deficiência intelectual que ninguém sabia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a informação e acesso aos médicos, essas crianças estão recebendo o diagnóstico e estão sendo tratadas. Mas sim, né, tem muito profissional que não tem uma formação adequada, tem feito esse diagnóstico, igual que eu falei assim, é muito mais fácil eu sair para escrever um medicamento, toma aqui, do que de fato olha só tanta coisa que envolve. Ajustar a rotina, saber fazer diagnóstico diferencial, saber indicar a hora de realizar o tratamento para esse paciente, porque senão eu posso gerar prejuízo para esse paciente. O relatório médico para o TDAH especificamente, na rede pública, o que gera de vantagem para a criança, assim, de auxílio? Você sabe dizer? Tá, vamos lá. Na rede pública, né, as famílias precisam desses relatórios para que eles tenham os direitos da criança, né? Vamos falar assim, ela gera um benefício, que no caso é o LOAS? Não gera, tá? Mas ela gera, por exemplo, eu ter uma equipe multi para essa criança. Eu consigo orientar a escola de que essa criança ela faz uso do medicamento. Muitas vezes eu preciso que essa escola medique essa criança dentro da escola, como eu disse, porque a ação é curta da medicação. Não adianta o pai medicar lá em casa, essa criança demora 1h30 para chegar até nessa escola, que eu perco um tempo de ação. Então, eu viabilizo que essa criança ela tenha acesso ao tratamento em colaboração com a escola, que aí ela assume, vamos falar assim, ela compartilha essa responsabilidade no tratamento da criança. Eu encaminho essa criança para centros onde tem a psicopedagoga,
né, para que ela seja acompanhada. E muitas vezes, não, vamos falar assim, não é de fato um direito ter um auxiliar em sala de aula o TDAH, diferente do TEA. No TEA ele tem por si só o direito, porque a lei do TEA é muito forte. Mas no TDAH, quando eu coloco, ó, oriento um auxiliar em sala de aula, muitas escolas, né, e prefeituras, eles entendem dessa importância e fornecem. Uhum. Ah, legal. Uma pergunta aqui muito boa, adulto, que perguntou, tá? Por que eu devo procurar o médico pensando em TDAH? O que que eu teria que estar sentindo para procurar o médico pensando em TDAH? Vamos lá, Acima de 40 anos. o adulto, vamos falar assim, acima de 40 anos, ele vai ter muito prejuízo na vida dele se ele tem de fato esse diagnóstico de TDAH e não foi tratado. É uma pessoa que provavelmente mudou de emprego várias vezes, né? Tem dificuldade de relacionamentos mesmo interpessoais, tanto amizade quanto relacionamento amoroso. Ele tem dificuldade de manter esse tipo de relações mais duradouras, vamos falar assim. Ele tem uma dificuldade de planejamento financeiro, provavelmente é um adulto que ainda não conseguiu construir um patrimônio, né? Porque tudo isso envolve planejamento e execução. E ele tem dificuldade de administrar o dia a dia dele. Eu brinco assim, o TDAH, vamos falar assim, sabe, quando a gente abre o computador e tem várias telas abertas? A mente do TDAH funciona assim, ele tem várias abas abertas, vamos falar assim, ele pensa muito, muito, muito rápido, só que ele não consegue concluir nada, por causa que essa é a mente do TDAH. E eu observo muito o quê? Um padrão de procrastinação. Ah, eu tenho que fazer isso e vou postergando para fazer isso daí, né? Isso gera prejuízo na vida dele em todos os cenários, né? Vamos falar assim, tanto amoroso, quanto profissional, quanto familiar. O doutor, e dado os diagnósticos de exclusão, principalmente nessa idade, né? Porque tem muito componente aí de ansiedade, depressão. Quantas Sim. consultas em média para fechar um diagnóstico desse? Vai depender muito de que situação esse paciente adulto chegar para mim. Vamos falar assim, às vezes o paciente adulto ele está chegando com muita comorbidade. Vamos falar assim, ou é uma ansiedade, ou uma depressão grave, ou uma bipolaridade que ele tenha. E como eu disse, sempre a gente vai ter que estabilizar primeiro o humor dele. Enquanto a gente estabiliza esse humor, a gente vai construindo retrospectivamente esse diagnóstico para a gente fazer. Porque, como eu disse, no adulto, se eu indico o tratamento na forma inadequada para ele, eu vou trazer mais prejuízo ainda na vida dele, porque eu vou fazer o quê? Uma desorganização emocional. Porque ele vai contribuir, né, para que ele piore questões comportamentais dele, que ele já está com prejuízo, né? Então a gente tem que saber a hora. Não tem um número de consulta, porque vai depender muito de como que esse paciente vai chegar com o caminho. É de cada um mesmo, né? Sim, é muito individualizado. Perfeito. A Janine, ela perguntou aqui, a mãe na gestação, por ser bem agitada, também pode afetar a criança para TDAH? Não, só a mãe agitada não, mas respondendo assim, não foi o que ela perguntou, mas pegando um gancho, vamos lá. O TDAH, ele é uma doença hereditária, ou seja, o quê? Se a criança ela tem o diagnóstico, provavelmente o pai ou a mãe tem e não foi diagnosticada. Por quê? Se eu tenho um pai ou mãe, essa criança ela tem 70% de chance de herdar. Isso é muito alto dentro da medicina, 70%. Então, vou lá assim, é um transtorno hereditário. Então, vem aí uma base familiar associada. Aproveitando a pergunta dela, e quais os fatores de risco na gestação que aumentam a chance da criança nascer com TDAH? Na gestação, não, mas vou falar assim, fatores de risco perinatais, né? Baixo peso, prematuridade, isso tudo leva um fator de risco, sim, para a criança com TDAH. E se Nada pai mais ou mãe eu específico assim, tenho, né? também. Uso Não. de droga na gestação, você sabe se afeta? Pode, vamos falar assim, sim, o uso de substâncias ilícitas está muito associado ao transtorno do neurodesenvolvimento, né? A gente vê, geralmente, principalmente no SUS, né? Famílias, né, que tiveram essa parte aí, né, desorganizada,
vamos falar assim, o pai e a mãe fizeram uso e a criança vem com uma questão comportamental muito grande para nós, né? E aí, vamos falar assim, tem algum exame que eu faço para identificar? Vamos falar assim, eu vou fazer uma ressonância, vai me ajudar? Não vai, porque eu vou falar assim, eu não estou falando de questão de fato estrutural que eu estou vendo ali na ressonância, eu estou falando do quê? De redes neuronais que foram afetadas. E o uso dessas substâncias, elas geram o quê? Alterações no funcionamento dessas redes neuronais, e aí sim eu tenho um sinal e sintoma. Eletroencefalograma tem algum uso? Nenhuma. Não, né? Eu já, Mas o já vi por pessoal aí. pede bastante, É, viu? Nenhuma. essa daí é uma boa, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguma da caixinha aí, Fábio, que não foi perguntada ainda? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma coisa, doutora, que você acha que vale a pena comentar também, fica à vontade, tá? Aqui, ó. A Cristiane, a Cris, mãe da nossa residente da Santa Casa. Não é porque que um adulto esquece a chave do carro ou perde alguns objetos, mas a pessoa é formada, tem carreira, tem que trazer um prejuízo maior. Também a pessoa pode ser acelerado. Sim, vamos falar assim, eu posso ter uma desatenção que isso não me gera um prejuízo eu tenho um diagnóstico de TDAH. Como eu falei assim, muitas vezes na rotina do dia a dia a gente está pensando numa coisa e outra e já está executando outra e esquece, né? Vamos falar assim, que a atenção, quando eu falo de atenção, eu tenho vários tipos de atenção, né? Isso também as pessoas não sabem, né? Eu tenho atenção alternada, eu tenho atenção dividida, eu tenho atenção sustentada e eu tenho a atenção geral, né? Então, para eu ter um TDAH, eu tenho que ter um comprometimento nesses 4 tipos de atenção. Isso eu vejo através da avaliação neuropsicológica, né? Então, eu consigo definir melhor qual dessas atenções o paciente tem um prejuízo, se são de todos ou se é só um desses 4 que eu orientei para vocês. Mas o fato da gente ter alguns episódios de desatenção corriqueiros, isso não faz de eu ter um TDAH. Tem uma pergunta aqui, mas a doutora até comentou. Perguntaram se tem algum exame de imagem para diagnóstico, né? Não tem mesmo. Também não. Diagnóstico ele é clínico. E tá um tema que está meio em voga aí na área da neurologia, neuromodulação. Tem algum, você sabe de algum link com TDAH ou não? Fala-se, né? Vamos fazer neuromodulação também, tá um assunto ainda bem, começando a ficar bastante em evidência, né? Mas a gente ainda não tem nenhuma comprovação científica nesse fato. Aproveitando que a gente começou a falar de coisas alternativas, vamos falar assim, as mães também trazem muito isso, ó, doutora, eu tenho medo do medicamento, eu gostaria de um tratamento alternativo, né? O que a gente vê circulando muito na internet como possível possibilidade de tratamento com TDAH, né? Suplementação de ômega 3, óleos essenciais, ácido folínico, vitamina B12, zinco, tem alguns que falam até açafrão, tomar cápsulas de açafrão. Isso não tem nenhuma evidência científica, mas eu sempre falo assim para a mãe, falo assim, olha, se você quer tentar, você tenta, mas vamos fazer o tratamento conservador proposto, que a gente tem a medicina baseada em evidência. Eu sempre coloco isso, né? Vamos assim, se você quiser tentar, porque não vai trazer um prejuízo para a criança ela fazer esse tratamento alternativo, desde que ela mantenha o tratamento conservador junto. Excelente. Aproveitando essa pergunta, quais as perspectivas do futuro em relação ao tratamento? Alguma coisa que pode estar vindo aí? Acredito, vamos falar assim, fala-se muito desse tratamento alternativo, né? Igual agora que eu mencionei agora, que você colocou a neuromodulação, mas vamos falar assim, o tratamento conservador com psicoestimulantes, ele é muito efetivo. Vamos falar assim, dentro do hall dos medicamentos que eu tenho dentro utilizados na medicina, não estou falando só dentro da neuropediatria ou dentro da neurologia, estou falando dentro da medicina. Para tratamento, é um tratamento extremamente efetivo, 0,9. É mais efetivo do que, por exemplo, o uso de antibióticos, esse tamanho de efeito. Então, quando o diagnóstico de fato é um TDAH e eu faço o tratamento adequado, esse paciente vai responder muito bem pela forma medicamentosa, com o psicoestimulante, associada ao tratamento complementar. Psicóloga, psicopedagoga, a escola, a família. Vai ter um crescimento normal, né?
Sim, e a chance de que essa criança, né, ela entre em remissão na adolescência e na vida adulta é muito alta. A gente trabalha para isso, para que quando ela crescer, ela não seja dependente de medicamentos, né? Porque essa também é um, vamos falar assim, é um grande conflito materno, assim, que elas trazem no coração dela. Ah, Porque, doutora, mas ele vai ter que usar medicamento o resto da minha vida, né? E quando eu faço um diagnóstico certo, adequado, eu trato de forma adequada, essa criança ela tem alta possibilidade de entrar em remissão. Diferente do adulto. Infelizmente, quando a gente faz um diagnóstico tardio, a gente perdeu todo um tempo que de neuroplasticidade, que eu estou falando da infância, né? Já tá ali. No adulto eu falo assim que a gente vai fazer o quê? Contenção de danos, né? Tentar reorganizar a vida dele, tentar conter danos para que ele não tenha mais prejuízo. era Perfeito. para ter diagnosticado lá atrás, né? Infelizmente. O pessoal pergunta para você no consultório sobre canabidiol? Para TDAH, não. Tá, Eles perguntam mais para autismo. tá bom. Mas não tem, para TDAH também não tem evidência, não. Acaba eles perguntando muito assim, vão falar assim, não só autismo, mas em relação à questão comportamental, né? A criança muito agressiva, né? Muito agitada, se seria uma via alternativa, porque muitas vezes os leigos acham que o canabidiol é vamos falar assim, como se fosse um fitoterápico, né? Um medicamento mais tranquilo. E não é. Ainda mais em criança. Vamos falar assim, em criança, eu não tenho estudos robustos ainda que me mostrem de fato, ao longo do tempo, qual é o efeito desse medicamento no cérebro e em neurodesenvolvimento. Eu não Hum, sei. é, Então, eu não tenho evidência. Vamos falar assim, eu tenho estudos que me justifiquem para melhorar a comportamental? Eu tenho. Estudos pequenos, não padronizados, não randomizados. Então, se você quiser achar um estudo para você utilizar aí, você vai achar. Mas ele não te passa uma segurança de um estudo randomizado. Então, eu opto por não utilizar justamente por esse receio que eu tenho, porque eu não tenho um estudo grande, né, randomizado, e me fala, ele não vai trazer prejuízo a longo prazo nesse cérebro em neurodesenvolvimento. A gente não sabe ainda. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha essa informação, sim, mas agora a gente não sabe, então eu opto por não utilizar. Ainda mais para melhorar comportamento, o canabidiol ele tem que estar associado ao THC, né? O THC, vamos falar assim, é o composto da plantinha lá que dá o barato, né? Então, para melhorar comportamento, só o canabidiol não vai melhorar. Eu preciso ter um pouco do THC. Por isso, esse meu receio. Eu não sei como um THC vai agir no cérebro que está em neurodesenvolvimento. perfeito. Bom, muito bom papo, né? Já superou todas as expectativas, muito completo. Queria já aproveitar agora, tá no finalzinho, agradecer, doutora Janaína, ao tempo. A gente aqui no Papo de Neuro, a gente sempre busca trazer profissionais de excelência que fazem uma medicina baseada em evidência. Eu já te conheço desde antes da faculdade, do cursinho, sei do seu profissionalismo, né, da sua trajetória. Inclusive, parabéns por todo o caminho que a gente vai acompanhando ali no Instagram de longe. E a gente está honrado aqui da sua presença. Vou deixar o espaço aberto para futuras novas lives e conte com a gente também para o que precisar, viu? Obrigada, fico muito feliz. Eu, ta- Você, eu sou neurologista do Triplique, se você quiser me chamar para conversar assunto de neuroorgânico mesmo, eu falo assim, cara, a formação do neurologista adulto acaba sendo mais as doenças orgânicas mesmo, né? Eu comecei a entrar realmente nesse mundo na neuropsiquiatria, na neuroinfantil, que é totalmente diferente. Eu até brinco, né? Eu tenho direito de falar que eu sou neurologista infantil, né? Eu falo assim, enquanto na neuroinfantil a gente faz muito mais diagnósticos comportamentais, na neuroadulta a gente acaba tendo mais diagnósticos orgânicos, né? Como na nossa formação de investigação, no caso mais complexo, de neuroimuno lá, não é a realidade do nosso consultório. é verdade. Bom, eu também quero agradecer. O Felipe me contou um pouquinho da sua trajetória, desde lá de que você passou no Barro Branco, né? Depois Nossa, também foi lembrou para a Uni. disso? Depois foi para a Uni igual a gente na faculdade também. Já deu para entender que você é muito competente, merece muito estar onde chegou, está construindo uma carreira muito bonita. Parabéns. E agradecer por ter topado o nosso convite.
E a gente espera que seja só o primeiro, que a gente possa voltar a fazer mais lives aí. Agradeço o espaço de vocês, foi um prazer estar com vocês. E trazer informação de forma adequada para as pessoas, como eu disse, circula muita informação sim na internet, mas é muita desinformação na realidade. Eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que ocupar nosso lugar de fala, né? Se eu não ocupo o meu lugar de fala, que eu sou um profissional bem formado, né, que tem bastante instrução, mas a pessoa que é leiga ela não vai saber que é um profissional bem formado, não. Então, acho que cada vez mais a gente tem que ocupar nosso lugar de fala. Perfeito. Agradecer ao pessoal que assistiu a gente também. Daqui uns dias a gente posta na íntegra no Instagram, no YouTube, no TikTok. E qualquer dúvida também, a gente vai deixar marcado nos stories o Instagram da doutora Janaína para poderem entrar em contato com ela também, mandar um inbox, perguntar alguma coisa. Mais uma vez, obrigado, doutora Janaína, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.